Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. Boa noite, você fica a partir de agora com mais um Boa Noite Cidade. As notícias em destaques nessa noite. Serviços de restauração de pavimentação serão retomados. Tribunais podem decidir sobre retomada dos trabalhos forenses. Dengue, um problema que preocupa sim, afirma Eloir Morona. Quarta Sexy, você sabe como abordar o assunto sexualidade com a criança ou adolescente? Campanha de vacinação tem prazo ampliado até 30 de junho. O segmento de comentários dessa noite com Elisandro Bassim, as atualizações referentes ao Covid-19, também as informações da área da segurança pública com Daniel Carvalho. Essas são as notícias que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta quinta-feira está começando. A vereadora Márcia do Carmo cobrou do Executivo Municipal recuperação de alguns pontos da pavimentação da cidade. Moradores da Rua 7 de Setembro, no bairro Oliveira, por exemplo, pedem há mais de 6 meses serviço de restauração. Secretário Municipal de Obras e Viação, Enio Meribe, ouvido a respeito, informou que é um serviço terceirizado e o contrato com a empresa não havia sido renovado. Porém, esse trabalho deverá ser retomado nos próximos dias. Ademar, assim, ó, na verdade eu não vou dizer que esteja perfeito, realmente tem pontos a ser recuperados, né? O serviço de recuperação de calçamento é uma demanda muito grande na nossa cidade, basta você sair por aí que a gente percebe, né? É serviço de tapa-buracos, de recuperação de calçamento, então o que vinha ocorrendo sistematicamente até o início do ano, Ademar, a prefeitura contava com o trabalho de uma terceirizada, uma empresa terceirizada, que estava fazendo o trabalho todo de recuperação de calçamento, de tapa-buracos e de calçamentos novos. A partir do início do ano, e logo após o início do ano, com esse advento aí da pandemia, né, houve uma necessidade de alguns cortes de gastos, digamos assim, e essa empresa terceirizada que fazia esse trabalho, houve suspensão do contrato. Essa empresa é de Lagoa Vermelha? Não, essa empresa tem o pessoal que trabalhava aqui, são todos daqui, né? Sim. Mas o que ocorre, Ademar? Com isso, a gente ficou limitado, né? Com o trabalho, com o nosso pessoal, ficamos só com o pessoal da secretaria, né? Os trabalhos em si, eles não pararam, mas houve uma desaceleração, né? Houve uma desaceleração normal, natural, devido à mão de obra, né? Sim.
E então existe muitos pontos, não é só esse aí, Ademar, São vários pontos. Existem vários pontos. O que acontece, digamos assim, com relação a esses buracos, vamos dizer buracos, eles são causados, tem mais do que uma causa para eles, digamos assim. Tem aqueles que nós mesmos da Secretaria de Obras acabamos tendo que retirar a pavimentação em razão da manutenção de redes de esgoto, né? De redes de trabalho que a gente tem que fazer. Isso é normal. A gente retira essa pavimentação, deixa passar um período, né? Para que a terra, digamos assim, assente, né? Firme, para se refazer o calçamento em cima, ou corremos o risco de fazer e ele afundar. Exato. Né? Outra coisa que é mais ou menos na mesma linha é a manutenção de rede de água, que aí a Corsan acaba tendo que, por necessidade, né, também retirar a pavimentação, e aí ocorre mais ou menos o mesmo tipo de trabalho. Tem que dar um tempo para a terra firmar e tal, e eles recolocam a pavimentação. Isso. O pessoal da Corsan. Outra coisa que acontece muito, e é mais ou menos, esse é o caso ali da 7 de setembro, que a vereadora mencionou, com relação àqueles calçamentos que eles se soltam o paralelepípedo, né? Não é que seja feito, não é que seja retirado, eles se soltam. E isso existe também em muitos pontos da cidade, porque a causa disso aí, Ademar, é o material usado na base do calçamento, né? Se nós usarmos, por exemplo, na construção da rua, na hora da colocação do paralelepípedo, se a gente usar um pó de brita, né, ele fica mais firme e dificilmente ele vai se soltar. Se você usar um pedrisco, que a gente diz que é o pedrisco, que é aquela britinha bem menor, mas não chega a ser o pó, aí ele causa esse tipo de problema ali, de se soltar o calçamento, né? É o que ocorreu ali. O que eu vou te dizer assim, Ademar? Há uma previsão, a gente tem conversado com o prefeito e estamos reorganizando aí a contratação de mais um pessoal de mão de obra para que a gente consiga acelerar um pouco mais esse tipo de trabalho, né? Esse trabalho, então, vai ser retomado? Vai ser retomado, tanto a recuperação desse calçamento, como o calçamento novos. A gente está planejando, né? Estamos, graças a Deus, retomando de novo os caminhos normais, né? Vamos torcer que as coisas melhorem, né? E aí a gente vai voltar a refazer esse tipo de trabalho, né? Sim. E assim, na primeira oportunidade que a gente tiver, a gente vai voltar a fazer essa recuperação e, quem sabe, essa solicitação ali da 7 de setembro. Não consta da planilha de obras da Secretaria, Enio, a restauração daquele trecho? Eu até comentava fora do ar com o amigo, aquele trecho da rua João Lúcio Nunes, ali proximidades à Fruteira São Paulo. Ali as pedras, os paralelepípedos não se soltaram, mas aquele trecho é cruel. Ademar, ali na verdade... É buraco dentro de buraco. É buraco dentro de buraco. Ali houve... provavelmente um trabalho de base também, né? Mal feito. Ele acabou afundando os pontos, né? Isso. E formou buracos naquela rua ali. Tem outras ruas também que tem esse mesmo tipo de problema ali, né? Ali o correto, Ademar, o correto... É refazer toda a quadra. Seria refazer toda a quadra, né? Exato. Assim, num primeiro momento, eu te digo que não temos essa... Não está nos planos. Não temos essa previsão. Nós temos aquele programa do Somos Todos Lagoa, que não acabamos ainda, né? Sim. Já poderia ter sido acabado, mas em razão disso mesmo que eu acabei de explicar, que nós demos uma desacelerada no trabalho. E depois a gente vai estudar novas ruas, talvez
Tem possibilidade, quem sabe, até de colocar um asfalto em cima, mas não tô dizendo que vai ser isso, né, Ademar? Exatamente. Pode ser que seja, uma possibilidade também de correção. Mas eu acho que ali, se fosse o caso, ou tu desmancha ela e refaz com o paralelepípedo, porque o paralelepípedo é bom, ou utiliza o paralelepípedo, quem sabe, em uma outra rua. Verdade. Como está sendo feita na Presidente Vargas, né? Até porque aquelas imediações, em questão de pouco tempo, vai ganhar uma grande movimentação com a construção do postão de saúde ali ao lado da Escola Polivalente. Da Escola Polivalente. Ali vai ser um lugar, assim, numa movimentação maior, né? Exato. Um fluxo maior de carros, de veículos, de pessoas. Então, é um ponto que a gente tem que dar uma atenção para isso. Mas isso é mais para o futuro. Isso aí, sim. Verdade. O Conselho Nacional de Justiça determinou nesta segunda-feira que os tribunais possam decidir sobre o retorno dos trabalhos forenses a partir do dia 15 deste mês. Dessa forma, a CNJ seguiu a linha do pedido feito pela OAB, seccional do Rio Grande do Sul, apoiado por diversas instituições e entidades. O presidente da OAB local, Dante Dal Castelli Neto, transmite mais detalhes. Isso mesmo, Ademar. Até acreditava que você ia começar com essa notícia, né? Que era uma notícia boa, não só para a advocacia, como também para toda a cidadania, né? Porque o advogado trabalhando tem a certeza que é a justiça e a cidadania também, é a cidadania recebendo a justiça necessária, né? Então, isso atinge a advocacia, mas atinge também a toda a população, uma vez que o Poder Judiciário, os órgãos judiciais, eles acabam sendo essenciais, né, à população. E nesse caso específico, na outra oportunidade que a gente conversou a respeito de uma reunião que a gente teve com todos os presidentes, isso antes lá de 30 de abril, nós já havíamos feito um pedido para o CNJ, através desse reclame dos advogados para com seus presidentes, e esses 106 presidentes em reunião ali virtual que a gente colocou, acabou fazendo essa reclamação à seccional, que foi buscar algo a ser feito, e uma delas era o pedido de liberação dos fóruns dos tribunais, que os tribunais de justiça tivessem autonomia para liberar em cada estado os seus serviços judiciários. No entanto, no primeiro pedido não se colheu o êxito, né? E teve mais uma suspensão, a qual vai até o dia 15 de junho. No entanto, num segundo pedido que a gente fez, um novo pedido, com novos elementos, e até mesmo por causa das mudanças que vêm ocorrendo, né, nessa questão da pandemia aí, acabou que tivemos o apoio também de 23 associações e conselhos de classe, dentre eles aí a própria de instituições, dentre eles o Ministério Público, a Defensoria Pública, que foram os primeiros a nos apoiarem, que são aqueles que movimentam o judiciário. Então demonstra que todos querem trabalhar, né, como bem colocado ali dentro dos cuidados mínimos que deve ter. Então foram essas instituições, e também alguns outros conselhos, como o Conselho de Medicina, o Conselho de Odontologia, a Abracrim, enfim, BDFAM, vários outros que apoiaram esse pedido ao CNJ. E felizmente a conselheira do CNJ, a doutora Tânia Rexel, não quero errar o nome dela, mas acredito que seja isso, deu a procedência a esse pedido da OAB para que os tribunais, a partir do dia 15 agora, então, tenham essa autonomia de querer abrir ou não, né? A gente entendeu desde o princípio desse pedido, de que as realidades desse Brasil continental, elas são totalmente diferentes, principalmente nesse momento. A gente tem uma diferença muito grande entre norte e nordeste do país,
para várias situações, e hoje em dia, judicialmente falando, a gente tem essas diferenças, e a gente inclusive tem uma grande diferença, como já colocado na outra oportunidade, com o próprio tribunal aqui de Santa Catarina, por exemplo, que ele é totalmente virtual, né? Então todos os processos virtuais, então não afetou tanto ele essa suspensão, porque desde o dia 4 de maio os processos virtuais eles estão tendo o seu andamento normal. No entanto, no Rio Grande do Sul a gente tem 80% de processos físicos, e com isso 80% da Justiça Gaúcha está parada. E isso, advogados não trabalham, cidadãos não recebem os seus direitos, e automaticamente quem sai prejudicado é a advocacia e a população, né? Como essa mobilização ganhou uma amplitude maior, de repente, se supõe aí que se consiga sensibilizar o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, presidente. Ademar, o tribunal, na verdade, foi um parceiro nosso desde o início, segundo as informações que a gente recebe, né? E isso eu digo porque a gente recebe essas informações da OAB da seccional. Não, nós aqui, Lagoa Vermelha, não se fala diretamente com o tribunal, né? Como os juízes aqui da comarca também recebem as informações do tribunal, né? E a seguem, e nós também recebemos e a seguimos. Então, as informações que a gente tem é que desde o início o tribunal era parceiro nesse pedido, e tanto é que ele tem que se manifestar como se fosse fazer uma contestação ou algo nesse sentido junto ao CNJ quando esse pedido foi feito. E ele se mostrou favorável a esse pedido, ao qual a gente acredita que não vai haver maiores empecilhos. No entanto, até o momento não foi noticiado nada. Inclusive, amanhã, no final da tarde, veio uma convocação para nós hoje. A gente vai ter uma reunião virtual novamente com todos os presidentes para falar a respeito dessa resolução. Então, provavelmente, alguma coisa a respeito do tribunal vai vir até nós, e, consequentemente, isso vai ser divulgado a todos, seja pelo tribunal, seja pela própria OAB, em razão de que deixe todos os colegas e a população ciente aí do que vai acontecer. Pode sair alguma novidade amanhã, então? Assim esperamos e queremos, né? Assim esperamos. A expectativa é grande. Porque a gente vê aí desde o dia 18 de março, 18, 19 de março que ocorreu essa situação. Então, aí são 60 dias que a advocacia, mais de 60 dias que a advocacia não trabalha ou trabalha em partes. Mas esse trabalho em partes, como a gente falou, na Justiça Estadual é 20%. E nas demais esferas passou a trabalhar a partir, nas demais órgãos judiciários, passou a trabalhar a partir do dia 4 de maio. Então, a gente já vinha cambalhando em razão de uma greve que tivemos junto ao Judiciário Estadual, né? Uma greve que durou aí um bom tempo, em torno de 30 dias. Posteriormente tivemos o recesso judiciário, e para completar tivemos essa suspensão aí da pandemia. Claro que ninguém esperava isso, ninguém queria e ninguém quer, mas são coisas que acontecem e acabaram fazendo com que a advocacia aí, entre o ano metade do ano de 2019 até agora, até esse momento, faz com que a advocacia aí, em torno de 6 meses não tenha trabalhado, né? O bravo é que tudo isso se acumulou, né? Esse acúmulo ele faz com que a roda que gira normalmente dê uma travada, e muitas vezes faz com que em inúmeras cidades, aqui a gente não teve ainda nenhuma informação, ao menos não chegou até a OAB nenhuma informação nesse sentido, mas em inúmeras cidades tem vários colegas aí que ou estavam em início de carreira, ou muitas vezes em final de carreira, ou em razão da pandemia acabaram diminuindo os valores que entravam em seu escritório, como em inúmeras empresas, ou acabaram demitindo, ou trocando de profissão, ou saindo da profissão, ou até mesmo nem entrando para aqueles que estavam começando.
Então é uma situação delicada que atingiu a todos, mas a advocacia está sofrendo mais exatamente por essas situações. Exemplificando aqui, é como se nós deixássemos uma empresa aí fechada por 120 dias entre a metade do ano passado até os dias de hoje. Então, aqueles que conseguem sobreviver é porque estavam ou muito bem estruturados ou porque tem uma estrutura muito grande, seja familiar, seja de amigos em volta, para que dê esse apoio a esses colegas. Então, a situação da advocacia hoje em dia não está fácil e é uma prova a mais nesse momento de que a advocacia tem que se unir cada vez mais ao ponto de que não ocorram desistências ou até mesmo saída de colegas de maneira triste. Esse sim é uma maneira triste, diferente desses outros colegas que foram suspensos, que esses entristece a classe, mas ao mesmo tempo revigora ao ponto de que a gente tem esse pulso de excluir os nossos mesmos. A pandemia do coronavírus tem atraído todas as atenções, especialmente das autoridades sanitárias. Porém, surgiram alguns focos de dengue no estado. A Rádio Lagoa FM perguntou ao secretário municipal de saúde, Eloir Morona, se a situação de Lagoa Vermelha seria tranquila nesse sentido. É um problema que preocupa, sim, respondeu. Alertou que precisa de muita atenção e que, para isso, precisa do envolvimento da comunidade. Demar, tranquilo não, nos preocupa bastante também. A gente tentou utilizar esse período de reclusão, esse período de quarentena, para que cada um de nós fizéssemos a nossa parte, né? Que a gente utilize de sair, dar uma volta no pátio, olhar nossa casa, olhar nossa residência, para que não ocorra acúmulo de água. Agora, nessa época do ano, né, até mesmo com a escassez de chuvas, mas quando chove, por não fazer um calor logo em seguida, a água demora para evaporar, então acaba acumulando nos vasos e tudo mais. Então a gente pede para a nossa população que faça, aproveite esse período de estar em casa. Toda a família tem alguém que tem que ficar em casa, né? Que essa pessoa aproveite, circular na sua casa, dar uma olhadinha nos vasos, dar uma olhadinha nos ralos, nas calhas, para ver se não tem uma tampinha no pátio cheio de água, né? Que a gente possa combater isso aí. Porque os nossos agentes de endemias seria um contrassenso nós estar mandando ele nas casas para fazer esse trabalho agora, né? Uma vez que eles podem ou se contaminar ou contaminar de repente alguém que está em casa, né? É um contrassenso. Até nós tentamos fazer algum trabalho, foi orientado pela 6ª Coordenadoria, tentar fazer alguma coisa na época do levantamento ali, e alguns dos nossos agentes não foram recebidos, e com razão, né? Se fosse na minha casa, eu também relutaria em recebê-los, porque a gente tem pessoas de risco em casa. Então, é bastante importante cada um fazer sua parte agora, né? Eu acho que todo mundo tem a informação, todo mundo sabe como é que o Aedes aegypti se procria, todo mundo sabe como é que surge a dengue, então cabe a nós fazermos a nossa parte. Nós, com os agentes de endemias, estamos tentando fazer um trabalho remoto. Acredito que logo em seguida a gente vai passar a tentar fazer alguma coisa de mobilização. Talvez a gente venha a utilizar algum carro de som, alguma coisa, também nesse sentido, né, para tentar mobilizar as pessoas. Porém, é uma coisa que nos preocupa bastante, Ademar. Não estamos tranquilos, não temos nenhum caso, mas estamos bastante alerta e bastante preocupados com essa questão. Uma vez que agora começam as chuvas, né, e começa a se adequar, a acumular água melhor, né, e sabendo que o mosquito ele já está adequado, já está aclimatado ao Rio Grande do Sul, né? Parece que até de bombacha ele anda usando agora. Ele acostumou com o frio, né? Ele foi se acostumando, foi se adaptando ao local onde ele fica, e ele tem conseguido sobreviver até mesmo aos dias de geada. Uma questão final, secretário Eloir. A campanha nacional de vacinação contra a gripe teve seu prazo ampliado até 30 de junho, devido ao baixo índice de cobertura vacinal. No país, de 77,7 milhões de pessoas que fazem parte dos públicos prioritários, apenas 63,53% receberam a vacina.
o Ministério da Saúde espera, com a prorrogação, alcançar mais 28,3 milhões de pessoas. Da mesma forma, Lagoa Vermelha também não alcançou a taxa desejada de cobertura vacinal, com 83,13%, sendo que a meta é chegar a 90%. A gente espera aí num sprint final aí conseguir atingir a meta. A gente vacinou muito idoso. Acho que foi o ano que mais se vacinou idoso de todos os tempos que eu estou à frente aí da Secretaria. Foi muito rápido, as doses de vacina chegavam em questão de minutos ou horas aí, elas já eram esgotadas, né? Porém, a gente notou que ao passar das fases aí, principalmente na fase das crianças, a gente não tem conseguido atingir. O que a gente conseguia mobilizar muito antes é que haviam as escolas, haviam aulas, né? Então a gente mobilizava os professores, mobilizava a classe escolar, mandava bilhetinhos e as pessoas acabavam vindo. Hoje nós não temos esse artifício, né? E ir de casa em casa é um pouco difícil também, por todos esses riscos que a gente comentou antes. Então, a gente vai tentar fazer um sprint final, tentar fazer uma campanha um pouquinho mais acelerada para a gente tentar atingir essa meta. O que a gente nota é que quem gostaria de fazer a vacina não se enquadra nos quesitos e quem se enquadra nos quesitos não está fazendo a vacina. Essa é uma realidade que a gente tem visto durante muitos anos. Eu acredito que o governo federal, isso vai ser uma sugestão que nós iremos encaminhar através do COSEMES, que o governo federal reveja, né, essa questão das faixas prioritárias, principalmente nos quesitos onde dificulta um pouco, né? Você vê os doentes crônicos às vezes tem que pegar atestado, e é um pouco difícil para nós, principalmente numa época agora de pandemia. As pessoas têm evitado de sair de casa, pessoas doentes crônicas têm evitado de ir no posto de saúde e pegar atestado para depois ir vacinar. Então, acho que algumas metas que têm que ser revistas pelo Ministério da Saúde, né, para que a gente possa ampliar essa cobertura vacinal. Não adianta nós restringirmos tanto assim e ficarmos com vacina no estoque. Nós, aqui na Lagoa Vermelha, nunca aconteceu de ficarmos com vacina no estoque. Quando a gente vê que não vai cobrir, vai sobrar alguma coisa, a gente pede autorização para a Secretaria de Saúde e acaba vacinando pessoas que têm maior contato, o pessoal que está na rua, o pessoal que está mais exposto às doenças. Eu acredito que deve ser por aí, né? Deve ser por aí. Talvez o Ministério da Saúde tenha que rever um pouquinho essa questão dos grupos prioritários, né? De repente flexibilizar um pouco dentro dos grupos prioritários para que as pessoas possam buscar. Esse ano é um ano atípico, né? A gente não pode levar por base quase nada de campanha que a gente faz, porque é um período em que a gente está focado na pandemia e não poderia ser diferente, né? É uma coisa extraordinária. Acho que nenhum de nós imaginávamos estar vivendo uma situação assim, né? Porém, nós temos que lembrar que além do Covid-19 existem outras doenças, né? Existem outros problemas e que nós precisamos cuidá-los também. Alguma outra informação, secretário? Por enquanto não, Ademar, é isso aí. Esperamos nos manter dentro da programação, dentro do programa do que foi planejado pela Secretaria de Saúde no tangente à pandemia. Esperamos contar com o auxílio da população, contar com o auxílio da mídia, que tem sempre nos ajudado no combate às notícias falsas, disseminando as notícias verdadeiras. Esperamos contar mais uma vez com a nossa população, que se conscientize de que o poder público por si só não consegue fazer muita coisa. É um momento de todos se ajudar, né? Um cuidando da sua saúde vai estar cuidando da saúde do vizinho. Então é assim que nós devemos continuar até que tudo isso passe, e eu acredito que logo passará e nós estaremos então voltando ao nosso convívio normal, talvez um novo normal, mas estaremos vivendo num convívio normal de novo com nossos amigos e com os nossos familiares. Gabriela Toledo, apresentadora do programa Quarta Sexy aqui da Lagoa TV, recebeu na noite de ontem a pediatra doutora Marina Bock, onde foi discutido a abordagem do assunto sexualidade com a criança e o adolescente. Sim, e começa
mais na parte ali, chegando perto da puberdade, né, da adolescência. Então, ali por volta dos 8, 9 anos, as perguntas começam a mudar mais a respeito do corpo, né, porque o corpo começa a se transformar. Então, a menina às vezes já começa a ter aparecimento de seios, né? O menino demora um pouco mais, mas pelinhos. Então, o corpo começa a se transformar. Com essa transformação do corpo, acontece uma alteração hormonal, né? Que faz com que isso tudo aconteça. E essa alteração hormonal faz com que a criança ou o adolescente já tenha outros gostos também, né? Eles passam a deixar mais de lado a parte de brincar, de boneca, de carrinho, né? E passam a ter outros gostos. Querem se arrumar mais, né? Então, as perguntas, essa fase também é uma fase que eles às vezes estão mais com vergonha de perguntar. Pois é. Tá? Então, geralmente não tem tanta pergunta, eles procuram descobrir de outras formas, tá? Então, procuram com os amigos, procuram às vezes na escola, se tem acesso à internet, tá? Então, às vezes é a pior informação. Né? Eles só vão perguntar em casa para os pais se eles tiverem uma abertura muito grande com os pais desde lá do início, né? Eu, assim, por ser mãe, percebo que às vezes a gente não é preparado, né? Nós, como mães, a gente não é, pais, enfim, a gente não é preparado para tratar sobre esse assunto de uma forma, assim, natural. E às vezes a gente acaba complicando ainda mais a cabecinha da criança, né? Ou do adolescente, enfim. Ou a situação que às vezes eu também conheço pessoas que preferem então evitar de falar, evitar de responder para o filho, porque agora você vai, um dia que tu vai crescer e vão falar sobre isso contigo. O que você acha sobre isso? O ideal é que os pais, a primeira conversa da criança sempre tem que ser em casa com os pais, né? Evitar de ser um terceiro conversar sobre isso. Então as crianças têm que ter confiança nos pais. E isso tem que vir desde o início, né? Então, como a gente falou ali nos 2, 3 aninhos, quando eles já começam a falar e fazer as perguntas, os pais já têm que ter isso, uma conversa aberta com a criança e demonstrar que não está errado ela perguntar sobre isso, né? Não pode deixar isso... Não julgar, né? Não julgar isso e responder com naturalidade, né? Não demonstrar que isso é um assunto que não deve ser falado, né? Porque, pelo contrário, deve ser sim falado desde o início, para a criança começar a ter uma confiança e uma liberdade para sempre ir conversando com os pais. E para quando chegar nessa fase ali da adolescência, já ter essa abertura com os pais, né? Para seguir a conversa. Não adianta o pai chegar lá na fase da adolescência, que tem que conversar com os filhos sobre gravidez, né? Sobre doenças sexualmente transmissíveis, e achar que vai chamar o filho e vai conversar e pronto, e tá feito o papel de pai, né? Nesse assunto não de houve sexualidade. uma construção disso, né? Tem que vir construindo desde o início, né? O repórter Yuri de Oliveira traz informações sobre a campanha de vacinação contra a gripe, que teve seu prazo ampliado até o dia 30 de junho. Conforme informações da Secretaria da Saúde, a procura foi menor que o esperado. A campanha nacional de vacinação teve seu prazo ampliado até 30 de junho, devido ao baixo índice de cobertura vacinal. No país, de 77,7 milhões de pessoas que fazem parte dos públicos prioritários, apenas 63,53% receberam a vacina. O Ministério da Saúde espera, com a prorrogação, alcançar mais de 28,3 milhões de pessoas. Da mesma forma, Lagoa Vermelha também não alcançou a taxa desejada de cobertura vacinal, com 83,13%, sendo que a meta é 90%. Assim, a coordenadora de vacinação do município, Malvina Lima, alerta que das gestantes, 47,64% foram vacinadas. Crianças de 6 meses e menores de 6 anos, 65,34%. E puérperas, 34%. Quem faz parte dos grupos prioritários e ainda não tomou a vacina, procure um posto de saúde referencial e leve a caderneta de vacinação. O público também deverá usar máscaras caseiras ou descartáveis ao sair de casa até a unidade de saúde, cujo uso é obrigatório.
além de seguir as etiquetas de higiene e distanciamento social. 2 metros de distância entre uma pessoa e outra para diminuir o risco da propagação do Covid-19. A gente vai para o intervalo e depois a gente volta com o segmento de comentários hoje com Elisandro Bassim. Tem também as notícias atualizadas do Covid-19 e os destaques da área policial com o Daniel Carvalho. Nós já voltamos. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posser dá um show de preços baixos. Supermercado Posser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posser. Supermercado Posser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358-9025. E a gente volta agora com o segmento de comentários aqui do Telejornal. Hoje o comentarista Elisandro Bassim. Boa noite a todos. No último final de semana, nós estávamos acompanhando nas notícias do nosso Brasil a respeito do grande movimento Vidas Negras Importam. Esse movimento social que surgiu nos Estados Unidos em 2013, ele surgiu por causa da morte de alguns jovens negros que foram assassinados brutalmente por policiais. Como muitas pessoas sabem, os Estados Unidos hoje ainda é um dos países mais racistas do mundo, onde obtém o maior número de mortes de pessoas negras por questões raciais há muitos anos. Inclusive, existem muitos filmes, literatura que fala sobre esses casos. As pessoas negras, no passado, não podiam utilizar o mesmo banheiro, o mesmo bebedouro, o mesmo restaurante. Eles tinham que usar uma parte separada que dizia para pessoas de cor. No Brasil também não era diferente. Aqui nós somos um país conquistados por portugueses. Isso mesmo, conquistados. Porque nós já fomos colonizados pelos povos indígenas há muitos anos atrás, antes dos portugueses. Com o passar do tempo, a escravatura foi um momento de muito derramamento de sangue nas nossas terras, onde o homem branco se achava superior ao povo negro, batia, estuprava, abusava, escravizava, isso por mais de 350 anos. Mas a superioridade branca, assim como a dos Estados Unidos, não passou nem mesmo hoje no século XXI. Por mais que a escravatura tenha acabado, o racismo ainda não acabou. O racismo está culturalmente enraizado dentro de muitas pessoas, quando elas acham que por ter a pele branca elas são superiores ao povo negro. Para os pesquisadores do IBGE, as desigualdades étnico-raciais têm origens históricas, e isso é persistente, levando a população preta, parda, a sofrer severas desvantagens em relação à população branca. E isso são indicadores de mercado de trabalho, distribuição de renda, condições de moradia, educação, violência e representação política. Ao ponto de vista que nas favelas, dificilmente você vê uma pessoa branca morando lá. Nas turmas de escola, de faculdade e até mesmo em alguns trabalhos, quantos negros você consegue encontrar lá? E com dados não existe argumento. O Brasil é um país racista, onde cada 100 mil habitantes, 90% dos assassinatos que ocorrem é de uma população negra.
Policiais matam sem pensar, colocam um alvo no peito de todo e qualquer negro, como foi o caso do menino João Pedro, de 14 anos, que levou um tiro em São Paulo em maio, enquanto jogava sinuca com os seus amigos. Até quando o pessoal negro vai conseguir respirar? Até quando eles vão poder viver sem medo? Que nós tenhamos a consciência, que nós tenhamos a empatia. Nós não podemos não ser racistas. Nós devemos ser antirracistas, denunciar, se posicionar, ir contra toda e qualquer atitude racista que nós encontremos no nosso dia a dia. E atualmente eu tenho visto muito isso no Facebook, no Instagram, falando vidas negras importam. Que isso seja um compromisso para a vida toda, que não seja apenas um dia de militância, que nós tenhamos essa consciência todos os dias, senão a gente vai estar passando vergonha, colocando no nosso feed, no nosso post, eu me preocupo com as vidas negras. Será que é apenas esse dia? Será que é igual a Cinderela, que vai chegar à meia-noite, a carruagem vai virar abóbora? O vestido de luxo vai virar roupas esfarrapadas? Será que vai funcionar assim? Eu espero que não. Eu espero que todas as pessoas tenham consciência que as pessoas negras fazem parte da nossa população, que nós somos todos iguais, indiferente da nossa cor da pele, da nossa orientação sexual, de todas as diversidades. O Brasil, ele cresce por conta da diversidade, que nós tenhamos mais consciência todos os dias, e todas as vidas, branca, preta, parda, importam sim. E agora o plantão aqui da Lagoa TV com as informações atualizadas referentes ao Covid-19. Boa noite, Yuri. Olá, muito boa noite. Viemos novamente com o plantão Covid-19. E para começar, vamos com notícias a nível de estado, né? O governo do estado do Rio Grande do Sul divulgou um novo boletim sobre o Covid-19 com a situação dos pacientes, né? Com o total de pacientes confirmados de 10.398, com o total de recuperados de 8.069, com um percentual aí de 77,6%, e um total de óbitos de 258, com um percentual de 2,5%. E pacientes em recuperação ou ativos de 2.071 e um percentual de 19,9%. E a Secretaria da Saúde de Lagoa Vermelha e a Prefeitura Municipal seguem alertando para o uso obrigatório de máscaras ao sair de casa. A gente volta a qualquer momento com mais informações, tanto na Lagoa TV em todas as plataformas. Uma boa noite. E agora os destaques dos principais acontecimentos na área da segurança pública com o Daniel Carvalho. Boa noite, Daniel. Boa noite, Marina. Boa noite a todos que acompanham a Lagoa TV e todas as plataformas digitais. A gente vem trazendo as principais informações desta noite de quinta-feira, durante as últimas horas, aqui em nosso município e também na nossa região. Em Lagoa Vermelha, as últimas horas foram de patrulhamentos, abordagens, fiscalizações, orientações feitas rotineiras, diariamente, sem nenhuma alteração, nenhum crime grave, nenhum acidente de trânsito grave. Já pela nossa região, um tratorista ficou gravemente ferido no interior do município de Tapejara. Ontem à tarde, o SAMU foi acionado por volta de 4 horas para atender esse homem. Segundo as informações, no interior do município de Tapejara, nas proximidades da ABB, ele fazia uma manutenção em uma lavoura com um trator da marca Massey Ferguson, quando acabou sofrendo um acidente e a máquina passando por cima do seu corpo. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado, num primeiro momento, até o Hospital Santo Antônio de Tapejara. Devido às gravidades apresentadas, foi removido até o município de Passo Fundo e Inspira Cuidados. Atenderam a essa ocorrência o SAMU do município de Tapejara e também os bombeiros voluntários. O homem, de 60 anos, trabalhava quando acabou
apresentando um problema no maquinário. Ele desceu para fazer o conserto e a máquina acabou passando por cima dele. Uma informação que é a principal da nossa região. A gente segue atento por aqui. Amanhã, sexta-feira, às 9 horas, na Lagoa FM, a Blitz Policial com informações da área policial atualizadas. E o resumo do dia aqui mesmo, na Lagoa TV, a partir das 7 da noite. Uma ótima noite a todos e até amanhã. E o Telejornal de hoje vai ficando por aqui. A gente volta amanhã, a partir das 19 horas, com mais uma edição. Lá no nosso site estão todas as íntegras das reportagens que você viu aqui. Confere lá. Uma ótima noite para você. Até amanhã.